Bom, nós temos aqui com muito prazer o governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, com quem eu já tive acho que, a oportunidade de conversar. Acho que foi o senhor que falou que não deixaram controlar os aeroportos no começo lá, né? Que eu acho que esse carnaval foi um absurdo. Esse carnaval, que nós transmitimos o carnaval da Bahia, a própria Band transmitiu. Aqui em São Paulo, 55 milhões de pessoas, e o bicho já estava solto lá na Itália, já estava solto na Alemanha. Eu acho que esse carnaval foi uma autêntica bomba biológica. Se os europeus consideram um jogo Valência e Atalanta como uma bomba biológica da Espanha e da Itália com 60 mil, você imagina os milhões que nós botamos aqui na rua. Tá? A gente não conhecia a doença, mas a gente estava fazendo carnaval e sabia que ela já estava matando fora da China. E o governador, eu acho que foi o governador que me falou assim, ô Datena, eu quis botar pelo menos o termômetro na cabeça dos gringos que chegavam aqui e não me permitiram. É verdade isso, governador? Será que eu sonhei com isso? Acho que foi a última entrevista que nós tivemos. Não foi, não? Bom dia, Datena. Sua memória está excelente. Está fazendo frio aí, hein? O frio está forte. Pô, mas sua memória você está... imagina. Eu tô até de chapéu aqui. O chapéu é porque eu tô descabelado, mas o casaco é porque tá um frio desgramado aqui. Impressionante. Vocês nem sabem o que é isso aí, né, governador? Não tem, não. Hoje está um sol aqui bonito, graças a Deus. Mas Linda você está tua correto, terra. Datena. Lá no início, nós tentamos, sim. Chegamos a iniciar, fazer a testagem das pessoas nos aeroportos que chegavam dos aviões. E, por incrível que pareça, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entrou com ação judicial para impedir que o Estado da Bahia fizesse esse monitoramento. É inacreditável. Quando eu falo isso para pessoas de outros países, as pessoas não acreditam, não acham que... a pessoa custa acreditar, e eu mostro os documentos e as pessoas ficam estarrecidas. Porque nós estamos lembrando aí das imagens... Lá no início da pandemia, era uma questão básica. Foi bem no você início. Controlar as fronteiras, né? Não, e foi bem no início. A China, quando percebeu a bobagem que tinha feito, que ela fez uma bobagem, né, um regime fechado e tal, tinha tinha eleição em Wuhan ou coisa parecida, esconderam do governo central por causa de eleição que tinha em Wuhan. Né? Mas quando ela fez aquela bobagem, de repente os chineses botaram até aquele aparelho, tipo esse aparelho que você vai passar para ver se você tem metal, para ver se você tinha algo no pulmão. Até isso botaram, não só o termômetro para controlar os aeroportos, mas já era tarde. Fizeram uma bobagem enorme os chineses, deixando escapar essa doença para o resto do mundo. Isso um dia a história vai contar, e com a OMS atrás também. Eles também têm um detalhe, essa OMS dormiu de touca e ela existe para isso, para impedir que epidemias virem pandemias, né? Coisas localizadas virem coisas globalizadas. Eu estou vendo aqui um negócio, é um bicho de 7 cabeças em homenagem ao Raul. Acho que foi dia desses, foi a morte do Raul. Mas ontem eu conversei com o presidente Temer, né, que está escapando daquela conversa que ele teve aí. Parece que o ST interrompeu a votação, mas é favorável ao presidente Temer. O presidente Temer, anteontem, ele teve um contato, um almoço com gente das mais variadas castas políticas do Brasil. Então, vamos começar pelo começo. Ele teve lá com o DEM, o Maia, aliás, o Maia está em todas, da esquerda, centro-direita, ponta-direita e tal. O Maia, que é um grande político, mas cada hora conversa com alguém, deve ser a função dele, a arte de fazer política é mais ou menos isso. Tem gente que eu não gosta de olhar nem na cara. Ele teve lá com o Marcos Pereira, do Republicanos, com o Ciro Nogueira, não é? Quem mais estava lá? O Baleia, do MDB, e mais algumas lideranças. E eu perguntei para ele, presidente, como é que foi o almoço que o senhor teve com esse povo? Não, da Atena, foi um almoço apenas social e tal. Eu falei, presidente, eu não vou dizer que o senhor está mentindo, porque o senhor é ex-presidente da República, uma pessoa que eu tenho apreço, gente boa e tal, mas tanto político junto sem conversar de política, não tem nada a ver. E ele deixou escapar um negócio que ninguém percebeu. Eu acho interessante a imprensa brasileira, viu? Eu não sei se as pessoas não prestam atenção em mim,
ou nas entrevistas que eu faço, ou se os caras comem barriga mesmo. Porque eu perguntei para ele isso, não é por, tem um monte de político junto, vai conversar do quê? Sobre a Madre Teresa de Calcutá? Claro que não, né? Deviam estar conversando sobre política. Ele falou assim, Datena, olha, nós não falamos em impeachment e tal, mas eu não perguntei nada de impeachment, por que ele falou isso? E ninguém foi atrás de saber por que o Temer falou que naquela reunião ele fez questão de dizer que não falou de impeachment. Quando o político, no politiquês, fala que não falou, é porque falou. Então, o que eles estavam fazendo ali? Tentando salvaguardar a posição do presidente Jair Bolsonaro? Isso é uma coisa, depois eu vou perguntar outra. De que ele poderia estar arriscado ao impeachment por causa do caso Queiroz, ou não? Uma aliança aí entre vários partidos, ele disse que era um reforço do Congresso Nacional para se preparar para um possível pedido de impeachment do presidente da República. O senhor acredita que seja isso? Porque esse Queiroz é uma bomba ambulante, ou eu estou enganado? Olha, Datena, eu confesso que não conheço no detalhe o processo, nunca me debrucei a ler os detalhes do processo, acompanho pela imprensa, mas de fato a relação toda, a história toda é muito estranha, muito confusa, e fica, eu acho que explícito para a população brasileira que o presidente atua o tempo todo para proteger seus filhos, principalmente nesses episódios que os filhos tiverem envolvido, que envolve o Queiroz, a esposa do Queiroz. Me parece que isso está muito claro para a população, que a atuação do presidente é o tempo todo uma atuação para proteger seus filhos, eventualmente, do que teriam feito em relação a essa relação com o Queiroz e a divisão de recursos dos seus mandatos. Mas eu prefiro sempre, nessas questões, Datena, deixar sempre para os órgãos de investigação, que é a quem compete esclarecer e demonstrar para a sociedade a verdade dos fatos. Mas eu acho que está claro, eu acho que para toda a população brasileira, que o presidente atua fortemente para proteger seus filhos dessas acusações. O senhor acredita que esses partidos estão se reunindo para preparar uma possível defesa no Congresso Nacional no caso do presidente da República? Porque o Temer é um grande articulista. Se a Dilma tivesse se aliado ao Temer, esse negócio de golpe, porque o Temer deu golpe, se ela tivesse, porque a Dilma, nem gente do PT suportava a Dilma em alguns casos, tá? A Dilma, ela era a Dilma e pronto, acabou. Ela era a presidente da República, xingava os caras, não estava nem aí. Se ela se juntasse com o Temer, eu duvido que ela fosse empichada. Duvido que ela fosse empichada. Porque o Temer passou por 3 processos de impeachment na Câmara, 2,5 ou 3, mas ele resistiu. O Temer é um baita articulista. O Fernando Henrique, quando balançou, se arvorou no Temer para segurar a onda. Entendeu? Então o Temer é um grande articulista. Como ele estava no meio dessa conversa, será que não estaria em processo já uma preparação para, no caso, alguma coisa grave ser descoberta contra o seu presidente ou a sua família, prepararem a defesa do presidente do Congresso? Ô, Datena, eu acho que fica claro também para o povo brasileiro, o presidente da República se elegeu com um discurso apartidário, apolítico, com a forte crítica dos políticos tradicionais, tentando convencer a sociedade brasileira. Mas já era isso, né? Mas isso aí já era. Que ele atuaria diferente da história política, dos políticos tradicionais. Inicialmente, anunciou que estava montando o governo sem indicações políticas. Mas, coincidentemente, após essas denúncias aí do Queiroz, houve uma mudança visível para todo o país, onde ele passou a adotar as práticas antigas, as piores práticas da permuta de apoio por espaço. E a impressão que eu tenho, Datena, você, evidente, acompanha mais de perto, ouve mais pessoas nos bastidores até do que eu, mas a impressão que fica é que, de fato, o ex-presidente Temer foi chamado para fazer uma operação grande de articulação para dar sustentabilidade ao presidente em caso de tentativa de impeachment ou de obstrução do presidente no Congresso. Isso parece que está claro também
que o presidente virou o ex-presidente virou o grande articulador político nos bastidores do atual presidente da República, né? Parece que o Temer virou aquela figura nos bastidores que é o grande articulador do Bolsonaro. Bom, o Nietzsche, que foi um dos maiores filósofos de todos os tempos, né? Eu só não concordo com ele que ele não acredita em Deus. Eu acredito em Deus pra caramba, mesmo porque com os inimigos que eu tenho, se não tivesse Deus, eu já tinha ido pro Beleléu há muito tempo. Acho que Deus está esperando um pouquinho para me chamar. Então, eu tenho que acreditar em Deus, porque senão eu estou ferrado. Né? Na sua terra, o pessoal acredita muito em Deus, tanto que a Bahia é de todos os santos. E eu tenho que acreditar em Deus. Com Nietzsche, a única discussão que eu tenho com Nietzsche é essa daí. Mas o Nietzsche tem uma frase que é muito emblemática e simples de entender. Aquilo que não te mata, te fortalece, né? Se o presidente suportar essa onda aí do Queiroz, passar, mesmo que haja processo de impeachment aberto, não significa que o cara vai ser empichado. O Temer não foi, entendeu? E o Temer está movendo pauzinhos aí com o pessoal todo para segurar o presidente num processo. O Bolsonaro está se abraçando com o Roberto Jefferson, Valdemar Costa, todos os caras da velha política que ele disse que não ia se abraçar. Então ele pode se salvar. E, segundo pesquisa do Datafolha, que é um instituto sério pra caramba, esse Paulino é bom para fazer pesquisa, o presidente subiu vários pontos percentuais, muito por causa do auxílio emergencial, que ele fez corretamente para ajudar o povo brasileiro, qualquer um faria, mas ele fez para ajudar o povo brasileiro. Independente de uma coisa ou não, ele está com 37% de aprovação, melhor aprovação do governo dele e também caiu a rejeição. Se ele passar por isso e por outras coisas que podem vir daí por diante, ele vai ser um sério candidato à presidência da República à reeleição. Eu estou lendo aqui na pauta que o senhor defende uma aliança entre PT, PSDB e DEM para ganhar do Bolsonaro as eleições de 2022. Eu não sei se a pauta está certa, deve estar. E será que o Lula... Isso aqui é bobagem, a garrafa que você pôs aqui. Se o Lula aceitaria isso. Pô, o Lula aceitaria rindo isso aqui. O Lula deu a mão pro Maluf, pô, pro Haddad ganhar a eleição aqui em São Paulo. O Lula se abraçou com Antônio Carlos Magalhães. Essa é a política. Não sei se é velha política, nova política, mas é a política. Esse país aqui é um país parlamentarista. E a política é a arte de dividir para governar. Não estou falando que está certo ou que está errado, não. Mas eu acho que o Lula, esse negócio do Lula aceitar isso aqui, eu dispenso, porque é claro que ele aceitaria. Ele já, se uniu com o Antônio Carlos Magalhães e com o Maluf, não vai se unir com os caras aí. Mas o senhor está propondo essa aliança entre PT, PSDB e DEM? Ô, Datena, o que eu disse na entrevista, eu vou repetir. O povo brasileiro está sofrendo muito desde 2015. A presidenta Dilma assumiu, logo em seguida houve todo o processo de impeachment, aquele trauma do impeachment. Depois veio o governo Temer, que foi um desastre completo. Pós-Temer entrou o presidente Bolsonaro, que está aí, há 2 anos vai fechar, não tem política pública, não tem planejamento para a área da saúde, não tem planejamento para a área da educação, não tem planejamento para a área da infraestrutura, para gerar emprego. Então, o país está há 5 anos sem crescer, ou com crescimento negativo, ou com crescimento zero. Então, o jovem sai da universidade, sai da escola técnica, não encontra emprego. O Brasil está desmoralizado internacionalmente. Eu converso com gestores, com empresários, diretores de empresas multinacionais, todos são unânimes em dizer que a imagem do Brasil nunca esteve tão ruim no cenário internacional. E a gente se pergunta, como é que o Brasil sai dessa situação? Precisa ter planejamento, precisa ter credibilidade, precisa ter proposta de governo, projeto de governo. E é tudo que esse atual governo não tem. Então, nós precisamos, o Brasil, para gerar emprego, Datena, para criar a infraestrutura que o Brasil precisa, é preciso ter poupança interna. Hoje, nem o setor privado nacional tem esse volume de poupança interna, muito menos o setor público. Então, nós precisamos ter capacidade de atrair investimento internacional para poder alavancar a economia e alavancar o emprego e a renda. Mas isso está estreitamente ligado ao aumento da confiança e da credibilidade do país no exterior. Então, o que eu propus, eu vejo muitos possíveis candidatos a presidente,
E o debate fica em torno de nomes, ou seja, é o debate das personalidades. E o que eu estou pregando é que o PT, o PSB, todos os partidos possam sentar e fazer o que seria um programa mínimo. Quais são os pilares centrais para a retomada do emprego, da renda no Brasil, para a retomada de um país que orgulha o povo brasileiro como nação, para a gente retomar a credibilidade internacional? Quais são os pilares centrais? Defender a democracia, defender a liberdade de imprensa, defender a paz, não ter um governo que estimule o ódio, não ter um governo que estimule o aumento da violência contra as mulheres. No Brasil inteiro cresceu a agressão às mulheres, cresceu no país os atos e os eventos racistas, assim como nos Estados Unidos. Então, o ambiente é um ambiente que caminha para um Estado totalitário, para um Estado autoritário, onde a população empobrecida, sem emprego, de baixa renda. 50% do povo de Salvador, Datena, 50%, ganha até um salário mínimo. Então não é possível continuar com um país assim, é preciso acenar, dar otimismo a esse povo brasileiro, e eu estou pregando que a gente sente e faça o que eu estou chamando de um programa mínimo de pilares da democracia. E digo o seguinte, quem concorda com isso, concordamos, pronto. Então, agora vamos aqui, vai sair 2, 3, 4 candidaturas a presidente, tudo bem, o PT, o PSB, bota seu candidato, o PDT, o PSDB, e depois, quem for legitimado pela sociedade, no segundo turno, teria o apoio dos outros, em um programa de governo debatido previamente, para substituir essa relação que o presidente hoje faz do toma lá da cá, com o que tem de mais atrasado na política. Então, o que eu estou pregando é uma mudança completa de patamar, onde a gente entre para debater o futuro desse país, porque eu concordo com você, acho que o presidente da República, infelizmente, nesse padrão que ele está articulando com o que tem de pior da política brasileira, o futuro do Brasil é incerto, e eu fico muito preocupado. Eu tenho 4 filhos, 2 crianças. Então, todo mundo que é pai de família, que é mãe de família nesse país, está preocupado com o futuro do Brasil. A gente não consegue enxergar uma luz no final do túnel, e eu acho que nós temos que ter responsabilidade. Os verdadeiros pais de família, as verdadeiras mães de família, porque família, para mim, Datena, é sinônimo de amor, de fraternidade, de querer bem ao próximo. Família não tem nada a ver com a mulher matar o marido, xingar, odiar as pessoas. Família não é isso. Eu não aprendi, na minha educação familiar, estimular o ódio, a mentira, a calúnia contra ninguém. Eu aprendi, minha mãe dizia assim, se você não pode fazer o bem ao próximo, não faça nada que possa prejudicar as pessoas. Então, acho que é esses conceitos que nós precisamos juntar num grande debate com todos os partidos que queiram participar. E é evidente que não cabe aí quem está, na minha opinião, sob o guarda-chuva do governo Bolsonaro, e fazendo e adotando e respaldando essas práticas de agressão aos jornalistas, ameaçar bater em jornalistas. Em que país democrático do mundo um presidente da República ameaça bater no jornalista? Isso é inaceitável. Então, são esses valores que eu estou propondo que a gente pactue, e mesmo que saiam 2, 3, 4 candidatos a presidente da República, aqueles que forem legitimados aí, ou aquele que for legitimado desse espectro político, teria, a partir de um programa mínimo debatido de forma transparente com a sociedade, o apoio no segundo turno, para evitar essas conversas de última hora. Acabou o primeiro turno, aí como é que faz? Aí, não, eu não vou apoiar, eu vou viajar para a Europa, não apoio. Aí o país não sente confiança, ou seja, cria essa insegurança da população. Então, eu acho que democracia se faz com diálogo, e o povo brasileiro, na minha opinião, na grande maioria, tem orgulho do nosso país, mas quer nosso país crescendo, gerando emprego, melhorando a vida das pessoas. Do jeito que está, não dá para continuar. E os políticos têm que colocar a sua vaidade pessoal um degrau abaixo do interesse da nação, do interesse do país. Essa é a minha opinião. Olha, o senhor entende que o PT tem um candidato específico à presidência da República? O senhor acredita que o Lula pode ser reabilitado e ser candidato ao presidente da República ou não?
O Lula deu uma excelente entrevista recente aí que eu vi na imprensa. O Lula fez, Datena, um trabalho excepcional no Brasil. Um jornalista me perguntou, governador, e os episódios, os problemas que tiveram? Olha, eu vou dizer que o grande problema não foi a consequência, eu diria a causa do problema é que, se a gente pudesse rever o passado, que era o fim do financiamento privado de campanha, que hoje, graças a Deus, acabou, e que era o grande câncer da política brasileira, era essa relação, sim, infelizmente, entre o privado e o público, o financiamento que terminava transformando em patrimônio para alguns. Tendão de Aquiles, né? Esse era o tendão de Aquiles, e a única ressalva que eu admito é que muita gente diz, o governo Lula naquele momento era forte, podia ter enfrentado isso e não enfrentou. Mas é inegável, Datena, o que foi feito no Brasil. Na história do Nordeste, na história da Bahia, desde que do descobrimento, sabe quantas escolas técnicas tinham na Bahia federais? Apenas uma, que eu estudei no Barbalho aqui em Salvador, uma. Hoje nós temos 35 unidades de ensino técnico federal na Bahia. Desde Pedro Álvares Cabral, tínhamos uma faculdade, uma universidade federal na Bahia, apenas uma, com 15 milhões de habitantes. Hoje temos 5 universidades federais na Bahia. Então, o número de habitações foram mais de 200 mil habitações populares construídas. Pessoas que não tinham energia elétrica, são 700 mil casas. Estou falando de quase 3 milhões de baianos que viviam na escuridão. Então, houve um investimento enorme no país. A mortalidade infantil caiu, foram só na Bahia mais de 2 mil postos de saúde construídos, centenas de creches construídas. Então, houve um investimento forte. Para não ficar, governador, coruja gabando toco, não. Eu vou pegar o relatório do Banco Mundial. Todo mundo já ouviu falar no Banco Mundial, é uma instituição independente, internacional. Se você for pesquisar aí na internet, no Google, você que está nos ouvindo, relatório do Banco Mundial sobre o governo Lula, vai encontrar um estudo longo, onde ele analisa 13 anos, 2003 a 2013, 10 anos, 2013, 3 a 13. E o Banco Mundial classifica como a década de ouro da história recente do Brasil. Por que a década de ouro? Porque foi o maior período de geração de emprego, o maior período de construção de casa, o maior período de rede de abastecimento de água. Então, houve um período onde o país cresceu, onde melhorou muito a imagem. Mas o senhor lembrou bem, né? Mas o senhor lembrou bem que esse negócio de caixa 2 teve uma roubalheira desgraçada também. Que os caras começaram a confundir bolso particular com bolso de partido. Aí também... não foi o Bolsonaro que ganhou a eleição, foi a esquerda que perdeu. A esquerda que perdeu com essas denúncias todas, sei lá se dirigidas ou não, se o Moro não foi imparcial, sei lá, mas havia motivos para isso, porque muita gente começou a confundir cueca, bolso e tal com fundo partidário. E depois quiseram desmoralizar esse negócio de fundo partidário, dizendo que Caixa 2 não era crime, que dinheiro de campanha não era crime. É claro que é crime, né? O senhor matou a charada, esse foi o tendão de Aquiles. Bolsonaro não ganhou a eleição, ele ganhou a eleição porque a esquerda foi muito ruim nesse aspecto e acabou se deixando levar. Alguns quadros acabaram se deixando levar por aquilo que se chama poder, né? Infelizmente é essa a situação, mas eu entendo. O senhor acha que o Brasil não tem outro candidato que não seja o Bolsonaro e que o Bolsonaro não seria o presidente a ser reeleito? É isso que eu entendo. Ele tem, por exemplo, como ídolo o Trump. E o Trump, no país onde mais representa-se o capital, né, a direita, vamos dizer assim, os Estados Unidos, vai tomar um baile do Biden e pode perder a eleição. Tanto que ele está mudando completamente o foco da campanha dele, senão ele toma de goleada pela incompetência dele. Eu já entendi o que o senhor quis dizer. Mas esse nome seria um nome de consenso que surgiria da esquerda, um nome de consenso que, na sua opinião, surgiria da esquerda, do centro, de quem quer, do PSDB. Não é difícil, não, ter essa aliança, porque o Dória, que xingava o Lula aqui, outro dia afagou o Lula e o Lula afagou o Dória. Então não é difícil que se haja um consenso aí para ter um candidato contra o Bolsonaro. Não é difícil.
Mas foi isso que eu entendi daquilo que Datena, nós conversamos até agora ou não? Não, está claro, Datena, eu concordo com você, acho que... Agora, nós não podemos, nem o PT, nem nenhum partido, na minha opinião, nem a sociedade, ficar lambendo as feridas do passado. Acho que É, todos nós aprendemos com os erros. Agora é preciso olhar para frente, para o futuro, é preciso olhar para o nosso país. Os jovens estão aí, as crianças estão aí, precisando que a gente olhe para frente, chega de olhar para trás. Espero que todos tenham aprendido com os erros. Eu diria, Datena, que o debate que eu tenho visto na eleição americana é muito parecido com o nosso. Olha o que os democratas estão dizendo. E olha que os Estados Unidos têm instituições muito fortes. Mas eles estão dizendo lá que corre risco a democracia americana, os valores americanos estão em risco, os democráticos, porque o padrão é muito parecido. Obviamente, os Estados Unidos é a maior potência do mundo, junto com a China, junto com a Alemanha. São países, junto com a Rússia, muito fortes, muito ricos. E o Brasil não é isso. O Brasil é um país dependente que precisa se relacionar com todos os países e precisa ter uma imagem internacional boa. Então, eu acho que o povo brasileiro, Datena, está esperando dos políticos sérios, dos pais e mães de família que acenem o que é que vocês vão fazer com o nosso país. Eu ouço muito as pessoas falarem isso, perguntando, vocês não vão ajudar a recuperar nosso país, a construir o país? Então, eu acho que nenhum pai de família, nenhuma mãe de família quer um Brasil com um presidente desse. Acho que envergonha a maioria dos brasileiros ter um presidente do perfil do atual presidente, e nós temos que ter humildade para dialogar e construir. Não precisa ter uma candidatura única. Eu acho que esse é o pior caminho, a gente querer afunilar nomes nesse primeiro momento. Eu acho que mas no segundo turno sim, né? No segundo turno sim, claro. Acho que o PT pode sair junto com o PSB, com outros partidos, com o PSOL pode ter um candidato, enfim, pode ter um, dois candidatos da esquerda, um, dois candidatos do centro, e quem for legitimado pela sociedade, você teria previamente um debate de um programa mínimo que quem for para o segundo turno vai executar. Entendi. Isso que eu estou pregando. Não é necessariamente uma aliança em primeiro turno, até porque as disputas locais continuam, do PT. Aqui mesmo nós temos disputa em várias cidades, inclusive na capital. Então, essas disputas democráticas vão continuar. O que eu estou sinalizando é que o povo brasileiro está ansioso, esperando que os políticos sérios do nosso país, independente da filiação partidária, acenem que vão se juntar no segundo turno para reconstruir o nosso país. É isso que eu estou sinalizando, é isso que eu quero ajudar a construir. Gozado que uma boa conversa leva a algumas coisas interessantes, né? Tá todo mundo pensando em eleições municipais já mirando 2022. Já esqueceram da Covid, muita gente já esqueceu da Covid e já está mirando a eleição municipal achando que vai ganhar 2022. Eu acho, particularmente, eu não sou um analista político, que a eleição americana é muito mais importante para 2022 do que as eleições municipais. E digo por quê. O Biden é visceralmente contra todos os princípios do Bolsonaro que é a favor do Trump. Ele já mandou recados, inclusive. Americano, quando manda recado, é o seguinte, ou ele para porta-avião na Baía da Guanabara, ou manda aqueles aviões que o radar não detecta e bota a base no meio da Amazônia, ou você aceita o que ele diz. Ele já deixou claro que se as políticas do presidente Bolsonaro de exploração de Amazônia, garimpo em terra de índio ou coisa parecida continuar, eles vão tomar partido seríssimo. Se não tomarem na base de uma intervenção, que eu acredito é meio demodê, né, seria estranho, né? A gente não é tão aliado assim dos americanos, por causa do Bolsonaro, mas ultimamente não era, né? Nosso principal aliado comercial, por exemplo, é a China. Os Estados Unidos são competidores nossos no mercado externo, principalmente no agronegócio. Se eles marcarem 30, 40 anos, se a gente fizer tudo certo, a gente tem muito mais competição no agronegócio do que eles, ou fica igual. Então nós somos um potencial concorrente aos Estados Unidos, você não tem a dúvida, no mercado internacional. O Biden não vai com a cara do Bolsonaro, que gosta do Trump. Se ele for eleito presidente dos Estados Unidos, e tudo indica que sim, que ele está muito acima da margem de empate técnico, com margem de erro de pesquisa, a coisa vai ficar ruim para o Brasil internacionalmente num ano em que nós temos que nos preocupar
o que elege o cabra, você pode falar qualquer coisa. O que elege o cabra é a economia. Não vem com papo furado, que é isso, que é aquilo outro. O que elege o cara é a economia. O Paulo Guedes já está começando a sinalizar que vai dar no pé do governo do Bolsonaro. Se a gente não tiver uma economia razoavelmente consistente para enfrentar o pandemônio que veio depois da pandemia, se tiver, ao invés de aliados comerciais, como a gente tem, a China é um deles, ou coisa parecida, se a gente tiver oposição forte dos americanos, né, no cenário internacional, eu não sei como é que vai ser o governo brasileiro daqui para frente. Os caras estão olhando a eleição municipal e estão esquecendo das eleições americanas, onde a gente pode ter um opositor seríssimo. Brigar com o império não é bom. Ô, Datena, eu concordo com você, eu estou olhando com muito carinho também a eleição americana, acho que tem tudo a ver com a realidade brasileira. O debate que se faz lá é o seguinte, não se está escolhendo um nome de presidente, está se escolhendo o destino dos Estados Unidos. E é a situação do Brasil. Você imagine uma presidência da República que faz relações internacionais com base na ideologia. Toda hora faz uma crítica, uma agressão ao maior parceiro comercial do Brasil, que é a China. Já deu para imaginar a China suspendendo compra do agronegócio brasileiro? Que quebradeira seria no Brasil? Ou outros Só com a asa países... de frango já deu um problema sério. Falou que não ia comprar mais asa de frango, já deu um problema sério. Imagina, até petróleo nós exportamos para a China, pô. Se os caras não sabem, até petróleo a gente exporta para a China. Então, política externa você faz com seriedade, com profissionalismo, sem ideologia, sem dogma. Infelizmente, o que eles estão fazendo é apenas colocando a ideologia, a pior ideologia possível, para comandar as relações internacionais, ao invés de fazer boas relações com os países. Já agrediu a França, já agrediu a Alemanha, agride todo dia a China, ou seja, é uma metralhadora giratória de agressões, o que só faz piorar o cenário econômico brasileiro. Eu concordo com você, por isso que eu digo, o Brasil está 5 anos sem crescer. Como é que vai ficar a economia? As pessoas não vão ter direito a trabalhar, vão viver eternamente só de benefício social. Então, o benefício é importante e necessário. Eu sou defensor que o Brasil tenha um programa de renda mínima, que garanta a sobrevivência com dignidade das pessoas. Agora, o país tem que projetar que os jovens vão ter emprego de qualidade, com salário bom, vai ter pesquisa, ciência no nosso Brasil, vai ter investimento em educação. Se eu inverter os papéis aqui, Datena, virar repórter e lhe perguntar, Datena, você sabe qual é o programa de governo do Bolsonaro para a área da educação? O que é prioridade? Quais são as linhas estratégicas? Era o Weintraub, né? Era o Weintraub que está no Banco Mundial, aliás. Quando o senhor falou do Banco Mundial, eu fiquei com o pé atrás, porque o Weintraub está lá. Agora, eu estava pensando nisso, sabe o que eu costumo fazer? Ao invés de ler Keynes, por exemplo, para estudar economia, eu fico vendo o que acontece à minha volta, pertinho de mim, assim. Então, eu estava conversando com meus netos aqui outro dia, e a minha mulher perguntando o que minha neta ia fazer de faculdade. E eu não estava pensando nisso. Eu falei, pô, não importa a faculdade que ela vai fazer, a pergunta não é essa. Será que ela vai ter lugar para trabalhar quando ela se formar? Quando você não tem uma perspectiva de futuro para os nossos jovens, você está jogando. A gente já joga o passado no lixo do jeito que a gente trata os nossos aposentados. Mas quando você vê tanto jovem capacitado, com condição de entrar no mercado de trabalho, o cara tem que mudar para Portugal, Espanha, sei lá onde, para conseguir trabalho, aí você não vê futuro do país mesmo, porque educação é a base de tudo, o senhor sabe bem disso, tá, governador? Você acertou na mosca. Você acertou na mosca, Datena. Quando você vê os jovens hoje, quantos jovens querem fazer engenharia? Que país do mundo? Nós vivemos num mundo que a relação de emprego, de crescimento hoje está atrelado necessariamente ao desenvolvimento tecnológico. A China hoje comanda o crescimento mundial, que é um dos países que mais investe em tecnologia, que mais forma gente em engenharia. Hoje, infelizmente, quantos jovens querem ser engenheiros no Brasil? Não vê no horizonte emprego. O país não investe em infraestrutura, não tem investimento produtivo, então o país não cresce. O pessoal quer fazer universidade para fazer concurso público, ou para a área de saúde ou em outra área. Então,
Infelizmente, até a demanda, a procura dos jovens por cursos de engenharia diminuiu ao longo desses 5 anos que o país está estagnado. Então, concordo com você, é preciso retomar o crescimento, é preciso retomar o investimento em educação, e só vamos fazer isso com muito diálogo, confiando na nossa nação, no nosso país. E eu tenho crença, viu, Datena? O povo brasileiro não gosta disso que está aí, não quer isso que está aí. Caiu a linha. Eu não sei se caiu. Vamos ver se volta. Mas bem no fim. Ô, Garrafa, tá no ar a rádio, pelo menos? Caiu a linha com o governador. Seria interessante perguntar sobre o Carnaval da Bahia, faltou perguntar isso. Vai lá refazer a linha. O Garrafa já tem outra entrevista. Eu não sei porque que esse programa chama Manhã Bandeirantes. Manhã com Datena, porque só eu falo aqui, pô. Eu e o entrevistado. O próximo entrevistado você entrevista, Agostinho. Então você vai embora sem fazer nada, Agostinho. Não, mas eu estava acompanhando a entrevista com o governador. Eu sei que você e é muito boa a entrevista com o governador. Muito boa, muito boa. Tanto que eu ia pedir para refazer e pedir ao senhor que terminasse o raciocínio sobre perspectivas do Brasil e já emendar uma pergunta. Não é? O Bolsonaro não teve voto do Nordeste, não é? Mesmo porque o Nordeste era visceralmente fechado, principalmente com o Lula, não é? E ele não teve voto no Nordeste. E o começo do governo dele em relação ao Nordeste, as relações foram um desastre. Agora o Bolsonaro está parecendo o Padre Cícero, não sai daí. Ele vai ter entrada no Nordeste, não vai ter entrada no Nordeste. Com esses programas que ele está anunciando, pode ser que ele tenha voto do Nordeste e tal. O senhor termina o raciocínio e já pode responder essa pergunta, já vou emendar a última. Ou já vou fazer uma em 3, porque se cair de novo, dá tempo do senhor responder. Tem café ainda, meu bem? Então me deixa um café aqui, que eu faço programa de casa, que nem o senhor está aí. Então, governador, essas 3 perguntas acho que são válidas e importantes, né, em relação ao futuro do país. Ô, Datena, eu concordo com você, acho que é possível sim construir um futuro que reúna o povo brasileiro, os homens e as mulheres de bem, para construir essa nação, e vamos juntos fazer isso com toda e absoluta certeza. Acho que nós não podemos ficar lambendo a ferida do passado ou ficar só olhando no retrovisor, é preciso olhar para o futuro e construir uma nação que gere emprego, gere renda, que invista em tecnologia, em ciência. E eu estou ansioso, essa pergunta sua aí, um repórter me fez essa semana, que o presidente estaria querendo vir disputar os votos do Nordeste. Eu digo, eu estou ansioso para isso, Datena, porque talvez com isso ele consiga fazer algum investimento no Nordeste, porque até agora ele só veio inaugurar a obra que a Dilma ou o Lula iniciaram. Por exemplo, ele teve aqui na Bahia a última visita em Campo Alegre de Lourdes, que é uma cidade no norte do estado, para inaugurar uma obra que eu já tinha entregue em 2018, antes dele ser eleito presidente da República. E ele veio aqui inaugurar uma obra da Dilma que já tinha sido inaugurada e entregue. Então, eu estou ansioso para que ele faça algum investimento na Bahia, no Nordeste, para poder apresentar o povo nordestino. No início do ano, Datena, os governadores, nós entramos na Justiça, no STF, para suspender uma decisão do Bolsonaro que tinha cortado mais de 50 mil pessoas que recebiam o Bolsa Família aqui na Bahia e no Nordeste. Só na Bahia, mais de 50 mil que eles cortaram o benefício. E graças a uma decisão do STF foi cancelada essa decisão. Então, até agora, o que ele fez de aceno foi cancelar obras, cancelar Bolsa Família, que nós revertemos na Justiça. E eu espero, sim, que ele venha disputar o eleitorado do Nordeste e traga investimentos na construção de casa, no abastecimento de água, em rede de esgoto, na saúde, na educação. Estou ansioso para isso, porque ele faça a construção de escolas aqui, invista nas universidades. Eu estou ansioso, porque até agora ele só veio inaugurar a obra ou da Dilma ou do Lula, que tinha concluído. Não, inclusive entregou obra que o senhor já tinha entregue. Ele inaugurou uma ponte aqui em São Vicente, que a ponte está mais caída do que eu. É um projeto da ponte, que não passa ônibus, não passa caminhão, não sei o que ele inaugurou aqui, terra do Márcio França. Aliás, o Márcio França estava lá, não sei que ponte que ele inaugurou. Porque a hora que eu vi a ponte que ele estava inaugurando,
Eu tô ruim, mas a Ponte está pior do que eu. Não entendi aquilo também, não. Realmente eu não entendi. Agora, para encerrar, na verdade, tá boa a conversa aqui. O PT tem gente muito radical dentro do PT, isso é uma coisa clara, né? Isso é uma coisa obviamente clara. A presidente do PT, a Gleisi, diz que não dá para se aliar a PSDB e a DEM, que ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro. E aí eu tenho certeza que a sua resposta já foi dada, né? Não adianta ficar lambendo ferida do passado, é pensar no futuro. Então já foi dada a resposta aí, eu acho que não precisa nem perguntar isso aí. Mas tem gente radical do PT que não aceita de jeito nenhum aliança com determinados partidos, né? Preferiam, por exemplo, o Boulos, que dizem que é o novo Lula, ou coisa parecida, mas eu não sei até que ponto o Boulos ainda tem condição de chegar a essa posição de disputar a presidência da República com chance de ganhar. Eu acho que até 2022, até não, né? Isso passa tão rápido, ainda mais com essa doença maldita, levando tantas vidas e contaminando tantas pessoas, parece que o tempo mudou de contagem. O nosso relógio está muito acelerado, com tanta coisa ruim acontecendo, 2022 está logo ali. Ou a esquerda se reorganiza com o centro, ou com o PSDB, ou quem quer que o valha, ou sua esquerda, ou o Bolsonaro pode levar mesmo essa daí se não surgir nenhum impedimento no meio do caminho, como esse Queiroz. É por isso que o Bolsonaro xinga o cara, porque esse Queiroz está atrapalhando a vida dele pra caramba. Ele não xingou o cara porque ele quis xingar, ele xingou porque ele não queria ouvir a pergunta. Ele não queria responder a pergunta. Tá? Então foi por isso que ele xingou, exatamente por isso. Então, não tem muito tempo para essa articulação. É a pergunta que eu faço, não é nem em relação à Gleisi. Se há tempo para essa a articulação, para achar um candidato de consenso aí para o segundo turno, ou que ter chances, alguns candidatos que tenham chance de chegar ao segundo turno, porque pode ser também, vai saber o que vai acontecer. Quem sabe o Bolsonaro dispute a eleição e não chegue no segundo turno. Hoje chegaria e ganharia, talvez. Exatamente por essa distensão entre todos os outros partidos, né? Esses outros partidos ou ficaram preocupados em bajular o Bolsonaro ou ficaram preocupados e não conseguiram, porque o Bolsonaro estava dando chute em todo mundo, até aliado, ele batia até em aliado. Essa foi a vantagem que os outros partidos levaram, porque ele perdeu um bom tempo brigando com todo mundo. Ele brigava até com a sombra dele, então também para ele se rearticular vai ser complicado. Tanto que vai ter que pagar caro, se aliar com o Valdemar, com Jefferson, vai pagar. Isso aí não vai sair barato, não. Mas não vai sair barato, não. Esses caras não entregam barato a rapadura, não. É caro pra caramba um negócio desse aí. Outro dia eu perguntei que me convidaram para ser vice do Bruno aqui ou ser prefeito pelo MDB. Eu falei, prefeito pelo MDB, vocês estão loucos? Eu não tenho experiência política, eu pegar São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, e vou sair candidato a prefeito de cara pro vento pela primeira vez depois de uma pandemia, eu vou ser a pandemia. Porque o cara tem que ter competência para administrar uma cidade do tamanho de São Paulo, experiência política e tal, e paciência, coisa que eu não tenho. Né? E ser prefeito no meio de uma pandemia, você está louco. Precisa de um cara que tenha no mínimo de experiência. É por isso que tem um monte aí de cara que... Os caras vão e disputam a eleição para ganhar dinheiro, em primeiro lugar, alguns. Né? Depois que eles ganham dinheiro, eles saem, vão lá e coligam com outros. É uma bandalheira desgraçada. Isso eu não aceito fazer. E eu seria o vice do Bruno, que é um rapaz que eu gosto e tal, mas eu resolvi não entrar nessa parada porque achei que não era momento e que até agora eu tentei entrar na política, mas não achei nem as pessoas certas e nem o momento certo. Até agora não achei. O Bruno até gosto dele, mas acho que vai ser muito complicado administrar São Paulo depois de uma pandemia. O senhor, como governador de um estado dos mais importantes do Brasil, sabe disso, pela sua experiência política, o senhor sabe disso. O cara, para administrar uma cidade do tamanho de São Paulo, ou qualquer grande cidade do Brasil como a sua, depois de uma pandemia, é uma hecatombe. O cara ganha a eleição, ele fala, tá bom, ganhei, e aí? E aí, o que eu vou fazer?
O que eu vou fazer agora? Seria terrível, por exemplo, se eu saísse candidato ao MDB e fosse eleito. Pô, jogaria da ponte se eu fosse eleito. Agora, você fica pensando, né? O que vai ser da política brasileira no meio de uma situação terrível? Que o mundo está mergulhado numa situação terrível. A gente vende muito no agronegócio, mas o cara vai ter dinheiro para comprar. O preço não vai diminuir porque vai ter muita gente querendo vender. Nós vamos enfrentar uma situação terrível daqui para frente. Então há que se pensar mesmo como vai ser o Brasil pós-pandemia, porque o Brasil está inserido numa coisa chamada planeta Terra, que tem gente que acredita que ainda é plana. Bom seria se fosse plana, porque a gente ia até a beirada e tinha opção de se jogar ou não, né? Mas vai ser terrível. Agora, governador, Carnaval vai ter na Bahia, Ano Novo, Réveillon, esse troço vai ter na Bahia ou não? Porque a gente está no meio de um enfrentamento contra um bicho que cada hora a gente tem uma notícia e está levando vidas pra caramba que a gente chora e está deixando sequelas terríveis na nossa economia de um país emergente, cuja divisão de renda é um escárnio, é uma vergonha o Brasil, entre as 10 maiores economias do mundo, ter uma divisão de renda tão canalha como nós temos no Brasil. Tem 40 pessoas bilionárias no Brasil, 40. De 210 milhões de habitantes, nós temos 40 pessoas da revista Forbes, ou sei lá, essas coisas de bacana, que tem mais de $1 bilhão. 40 só. 43% acho que de todo o nosso produto interno bruto está concentrado na mão de pouquíssimas pessoas. E o resto, o Brasil é uma grande periferia. Então, como é que o senhor analisa isso? Primeiro, nós vamos ter divertimento ou o senhor vai esperar baixar a poeira aí no seu estado e a gente saber o que a gente está enfrentando, se tem chance mesmo de enfrentar esse bicho só com vacina? A Bahia é um estado muito alegre, graças a Deus. O povo baiano enfrenta... O nordestino é alegre, o nordestino... Ele tem aquela tristeza natural de enfrentar dificuldade, mas ele é alegre porque ele enfrenta dificuldade sorrindo, com garra e sorrindo. Passa fome, vê o chão rachar, vê o trem não chover, mas ele passa com dignidade, com esperança e com otimismo. Por isso que eu gosto do nordestino. O nordestino te encontra na rua, ele convida você para entrar na casa dele sem saber quem você é. Esse é o nordestino, entendeu? Tem garra, tem luta, e é um povo muito divertido, gosta de festa e tal. Mas acho que agora não é hora para festa, né, governador? Não, eu até conversei com o prefeito ontem. A ideia é, inicialmente, adiar, ou seja, adiar o carnaval sem data pré-definida, mas ao invés de cancelar pura e simples, fazer a suspensão com a proposta de adiamento em data a ser definida de acordo com o cenário. O cenário ou de um antiviral, que a ciência está pesquisando, ou de uma vacina. Então, a depender disso, aí sim nós teríamos eventos com aglomerações. Então, nós temos, Datena, que planejar, ter competência e capacidade para retomar o emprego e a renda. A sua abordagem está perfeita. O mundo vai ter muita dificuldade para retomar pós-pandemia. O setor de serviços, especialmente turismo, de eventos, é um setor que vai pagar um preço alto, porque nós não teremos cenário, eu diria, forte para o turismo a nível internacional antes do final de 2021, só quando tiver amplamente a vacina distribuída é que o turismo retomará seu fôlego. Então, no Nordeste e no Rio e outros segmentos do Brasil, o turismo tem um peso na economia grande, no emprego. Por isso que eu digo que é importante ter competência para tocar um país. Você fez uma abordagem perfeita sobre eventuais candidaturas de prefeito, de governadores, principalmente de presidente da República. Não dá para ir numa aventura com alguém que não sabe falar sobre nada, não conhece o país. Então é preciso juntar as inteligências, juntar quem quer contribuir com a nação para a gente dialogar. Eu acredito muito do diálogo. Eu sou filiado ao PT desde março de 1982.
E uma das grandes virtudes, qualidades do PT, e que eu até diria que sempre foi a força histórica do PT, é o fato do PT permitir várias opiniões, um debate de ideias. As pessoas às vezes têm ideias e opiniões diferentes, mas quando o partido afunila, a funila sempre tendo como prioridade a nação brasileira, o povo brasileiro, e tenho absoluta convicção que nesse momento não será diferente. O PT dará sua contribuição ao povo brasileiro. Nós não podemos ter tanto desempregado, não podemos ter tanta gente sofrendo. Os governadores do Brasil, na sua esmagadora maioria, estão se virando nos 30 para manter os serviços funcionando. E o povo brasileiro quer isso, quer competência, gente que tem a capacidade de gerar emprego, gerar renda, fazer a economia crescer, para poder as pessoas melhorarem de vida e o Brasil se tornar aquele tão desejado país do futuro que nós sempre falamos. Vereador, foi um prazerão falar com o senhor. Um ótimo dia e que Deus Quando a pandemia o ajude. Passar, eu vou aí tomar um café com você. Mas eu vou antes aí. Eu quero ver o mar de Salvador. Eu quero. O senhor vem tomar um café comigo aqui, eu vou tomar uma cerveja com o senhor aí, na beira do mar, porque eu amo. Sou aguado com o Nordeste. Eu amo o Nordeste, adoro o Nordeste. Tem muita gente que pensa que eu sou nordestino. Tem muita gente que acha que eu sou nordestino. No fundo, eu acho que o meu coração é de nordestino mesmo. Um abraço grande, foi um prazer falar com o senhor. Um abraço, obrigado pela oportunidade.